Pedro acordou sobressaltado com o som de batidas violentas na porta do seu quarto. Era meia-noite em Lisboa, e o pai, com os olhos injetados de raiva, irrompeu no espaço, segurando uma carta que Pedro havia esquecido sobre a mesa. "Você é uma vergonha para esta família", gritou o homem, atirando a carta no chão, uma declaração de amor para Miguel, o namorado secreto de Pedro. Naquela noite, aos 18 anos, Pedro foi arrastado para fora de casa, com apenas uma mochila nas costas, enquanto a mãe chorava em silêncio e o irmão mais novo observava horrorizado da escada. O ar frio de inverno cortava como lâminas, e Pedro, tremendo na rua escura, percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Sem dinheiro, sem abrigo, ele vagou pelas ruas da Baixa, questionando se valia a pena ter revelado sua verdade. Nos dias seguintes, a rejeição ecoava em sua mente como um eco incessante. Pedro ligou para Miguel, que morava em um pequeno apartamento em Alfama, e foi acolhido ali, mas o peso da traição familiar o consumia. "Porque eles não podem me aceitar", murmurava ele para si mesmo, enquanto Miguel tentava consolá-lo com abraços firmes. Miguel, um estudante de arquitetura de 20 anos, vinha de uma família mais liberal, mas mesmo ele sentia o estigma social que pairava sobre eles. Em Portugal, apesar das leis progressistas sobre casamento gay desde 2010, as raízes católicas profundas ainda alimentavam preconceitos em muitas famílias tradicionais. Pedro, filho de um comerciante conservador e uma dona de casa devota, sempre soube que sua orientação sexual seria um tabu. Ele havia escondido por anos, fingindo interesse em garotas da escola, participando de missas aos domingos para não levantar suspeitas. Mas o amor por Miguel, que conhecera em uma aula de literatura na universidade, o fez baixar a guarda. A vida nas ruas, mesmo que temporária, foi um teste de sobrevivência. Pedro encontrou um emprego precário em um café no Chiado, servindo turistas enquanto lutava contra a depressão. Cada xícara de café que entregava era um lembrete de sua perda, a casa confortável em Sintra, os jantares em família, o futuro planejado como engenheiro. Miguel o apoiava, mas as discussões começaram a surgir. "Você precisa confrontá-los", dizia Miguel, mas Pedro temia mais rejeição. Em vez disso, ele se isolou, evitando contato com a família. Meses passaram, e uma carta chegou ao apartamento, era da mãe, pedindo para conversar, mas o pai havia proibido. Pedro rasgou o papel, sentindo uma mistura de raiva e saudade. Como poderia perdoar quem o expulsara por ser quem era? À medida que o tempo avançava, Pedro se matriculou novamente na universidade, graças a uma bolsa de estudos para jovens em situação vulnerável. Ele e Miguel construíram uma vida juntos, alugando um apartamento maior em Belém. Mas os fantasmas do passado persistiam. Em uma noite chuvosa, Pedro sonhou com o pai, revivendo a cena da expulsão. Acordou suando, e Miguel o acalmou: "Nós somos nossa própria família agora." No entanto, o conflito interno de Pedro crescia. Ele se questionava se havia feito a escolha certa ao se assumir. A sociedade portuguesa, embora evoluindo, ainda carregava olhares julgadores em transportes públicos ou em festas familiares. Amigos heterossexuais o convidavam para eventos, mas Pedro se sentia um intruso, sempre atento a comentários homofóbicos disfarçados de piadas. Um dia, no trabalho, Pedro ouviu uma conversa entre clientes sobre um filho gay que fora deserdado. "É para o bem dele, para que aprenda a ser homem", disse um homem idoso. Pedro sentiu um nó na garganta, mas manteve o silêncio, servindo o pedido com mãos trêmulas. Mais tarde, contou a Miguel, que o incentivou a se envolver em grupos de apoio LGBT em Lisboa. Pedro relutou no início, mas acabou participando de uma reunião na Associação ILGA Portugal. Ali, ouviu histórias semelhantes: jovens expulsos, famílias divididas por dogmas religiosos. Uma palestrante, uma mulher trans de meia-idade, falou sobre reconciliação. "Às vezes, o perdão vem com o tempo, mas nunca force." Essas palavras plantaram uma semente em Pedro, mas ele ainda carregava o rancor. Enquanto isso, a família de Pedro lidava com suas próprias turbulências. O pai, João, um homem de 50 anos rígido e tradicional, justificava sua ação como correção necessária. Ele frequentava a igreja em Sintra, onde o padre reforçava visões conservadoras sobre a homossexualidade. A mãe, Maria, sofria em silêncio, rezando por Pedro todas as noites. O irmão mais novo, Tiago, de 15 anos na época, crescia confuso, questionando os valores impostos. Tiago viajava para Lisboa secretamente para ver Pedro, mas o pai descobriu e o puniu. "Não quero que você se contamine", disse João. Maria tentava mediar, mas o orgulho de João era impenetrável. Pedro, agora com 20 anos, começou a prosperar academicamente. Ele se formou em engenharia civil, conseguindo um estágio em uma firma de construção em Porto. Miguel o seguiu, e eles se mudaram para lá, deixando Lisboa para trás. A distância física ajudou Pedro a curar, mas as festas de fim de ano lembravam da solidão.
Ele via famílias reunidas e se perguntava se algum dia teria isso novamente. Miguel propôs casamento, mas Pedro hesitou, e se minha família nunca aprovar? O conflito ético o atormentava, casar seria uma afirmação de amor, mas também uma barreira final com o passado. Em uma viagem de trabalho a Lisboa, Pedro encontrou Tiago por acaso em um café. O irmão, agora com 17 anos, abraçou-o chorando. Pai está doente, Pedro. Câncer. Ele se arrepende, mas não admite. Pedro sentiu um turbilhão, raiva, pena, confusão. Deveria voltar. Ignorar. A notícia o forçou a confrontar decisões morais. Ele contou a Miguel, que aconselhou cautela, não vá por obrigação. Mas Pedro, impulsionado por um senso de dever filial, marcou uma visita. Ao chegar à casa em Sintra, o pai o recebeu friamente, mas Maria chorou de alívio. Filho, perdoe-nos, sussurrou ela. João, enfraquecido pela quimioterapia, murmurou, eu errei. Pedro sentou-se ao lado da cama, mas as palavras não saíam. Era o início de uma reconciliação tênue, marcada por silêncios pesados. A reconciliação com a família não foi imediata nem fácil. Pedro visitava Sintra esporadicamente, mas cada encontro era carregado de tensão. João, o pai, alternava entre remorso e defesas antigas. Eu fiz o que achava certo na época, pela nossa fé. Pedro argumentava calmamente, citando mudanças na sociedade portuguesa, como a adoção por casais do mesmo sexo aprovada em 2016. Mas João resistia, influenciado por amigos conservadores que viam a homossexualidade como um pecado moderno. Maria tentava unir a família, cozinhando pratos favoritos de Pedro, mas o ar de desconforto persistia. Tiago, o irmão, tornara-se um aliado, compartilhando artigos sobre direitos LGBT que lia na escola. Irmão, você me inspirou a ser mais aberto, confessou Tiago uma vez, enquanto caminhavam pelo jardim. Enquanto isso, a vida de Pedro em Porto florescia. Ele foi promovido na firma de engenharia, trabalhando em projetos de renovação urbana. Miguel, agora arquiteto formado, colaborava com ele em designs sustentáveis. Seu relacionamento amadurecia, mas não sem desafios. Miguel pressionava por um compromisso maior, vamos nos casar, Pedro. Mostra ao mundo que nosso amor é real. Pedro concordava em teoria, mas o trauma familiar o fazia duvidar. E se eles me rejeitarem de novo? Em uma discussão acalorada, Miguel acusou Pedro de covardia, você está deixando o passado controlar nosso futuro. Pedro saiu batendo a porta, vagando pelas ruas do Porto à noite, refletindo sobre suas escolhas. Ele se sentia dividido entre lealdade à família e fidelidade ao amor. A pressão social também se intensificava. No trabalho, colegas faziam piadas homofóbicas casuais, e Pedro escolhia o silêncio para evitar conflitos. Mas um incidente mudou isso. Durante uma reunião, um supervisor comentou depreciativamente sobre um cliente gay. Pedro interveio, isso é inaceitável. Respeito é fundamental. O supervisor se desculpou, mas Pedro ganhou reputação de ativista, o que o isolou de alguns. Em casa, ele desabafava com Miguel, porque temos que lutar tanto para ser normais. Miguel o lembrava de progressos, como o Orgulho de Lisboa, onde marchavam juntos anualmente. Mas Pedro questionava o custo emocional. Anos se passaram, e João melhorou do câncer, mas a família enfrentava dificuldades financeiras. O negócio de comércio em Sintra faliu durante a pandemia de 2020, deixando-os endividados. Maria ligou para Pedro, hesitante, filho, precisamos de ajuda. Pedro, agora com 25 anos e bem-sucedido, enviou dinheiro anonimamente no início. Mas João descobriu e devolveu, não quero caridade de você. O orgulho do pai colidia com a necessidade, criando mais tensão. Pedro visitou, e a conversa explodiu, você me expulsou, pai. Agora precisa de mim. João rebateu, eu estava errado, mas você mudou. Veja o que se tornou sem nós. Pedro saiu furioso, sentindo-se usado. Miguel, vendo o sofrimento de Pedro, sugeriu terapia. Pedro relutou, mas acabou consultando um psicólogo em Porto especializado em questões LGBT. Nas sessões, ele explorou o trauma, sinto que traio a mim mesmo ao ajudá-los. O terapeuta o incentivou a definir limites, perdão não significa esquecimento. Inspirado, Pedro escreveu uma carta para a família, expressando sua dor e condições para a reconciliação, aceitação plena de sua identidade e de Miguel. Maria respondeu positivamente, mas João demorou meses para ceder. Enquanto isso, Tiago se assumiu bissexual na universidade, inspirado por Pedro. A família reagiu melhor dessa vez, graças às lições aprendidas. João, relutante, permitiu que Tiago trouxesse um namorado para casa. Pedro viu isso como progresso, mas questionava a sinceridade.
Em uma ceia de Natal, a família se reuniu pela primeira vez em anos. Miguel foi convidado, e embora tenso, o jantar transcorreu sem brigas. João até perguntou sobre o trabalho de Miguel, um gesto de civilidade. Pedro sentiu um vislumbre de esperança, mas o ceticismo persistia. No entanto, a traição veio de onde menos esperava. Tiago, pressionado por dívidas familiares, pediu um empréstimo a Pedro em segredo. Pedro concordou, mas descobriu que Tiago usara parte do dinheiro para jogos de azar, agravando a situação. Confrontado, Tiago chorou: "Eu só queria ajudar pai." Pedro se sentiu traído pelo irmão, revivendo a dor da expulsão. "Todos vocês só me querem pelo dinheiro agora", gritou ele. Miguel o apoiou: "Corte laços se for tóxico." Mas Pedro, em conflito moral, decidiu ajudar condicionalmente, exigindo terapia familiar. A sociedade ao redor ecoava esses dilemas. Notícias sobre ataques homofóbicos em Portugal, apesar das leis protetoras, lembravam Pedro da fragilidade de sua posição. Ele se envolveu mais em ativismo, falando em eventos sobre reconciliação familiar. Sua história inspirava outros, mas o custo pessoal era alto: noites insones, ansiedade constante. Miguel propôs uma viagem para o Algarve para relaxar, e lá, sob o sol, Pedro finalmente aceitou o pedido de casamento. "Sim, vamos nos casar. Pelo nosso futuro." De volta a Porto, os preparativos começaram, mas a família complicou tudo. João se opôs ao casamento, não na igreja, pelo menos. Pedro rebateu: "Não precisamos da sua aprovação." A discussão escalou, e João sofreu um infarto menor de estresse. No hospital, Pedro sentou ao lado da cama: "Pai, eu te amo, mas não mudarei por você." João, enfraquecido, murmurou: "Talvez eu precise mudar." Era um momento de virada, mas Pedro duvidava da durabilidade. Com o casamento se aproximando, Pedro enfrentava uma avalanche de decisões. Aos 28 anos, ele era um engenheiro respeitado, liderando projetos de infraestrutura em Lisboa, para onde retornara com Miguel. O casal planejava uma cerimônia civil simples no Jardim Botânico, convidando amigos e ativistas. Mas a família insistia em participar. Maria suplicava: "Deixe-nos fazer parte disso." João, recuperado do infarto, concordava relutantemente, mas com condições: nada de ostentação. Pedro aceitou, mas impôs regras: respeito total a Miguel. Tiago, arrependido do incidente do empréstimo, prometeu-se redimir ajudando nos preparativos. No entanto, as fissuras familiares reapareceram. Durante um jantar de ensaio, um tio conservador fez um comentário homofóbico: "Isso é moda agora." Pedro explodiu: "Saia daqui se não pode respeitar." O tio foi embora, mas João defendeu-o sutilmente: "Ele é da velha guarda." Miguel, furioso, questionou Pedro: "Por que tolera isso?" Pedro, exausto, admitiu: "Quer uma família, mesmo imperfeita." O conflito interno o consumia, perdoar significava fraqueza ou força. Em terapia, ele explorava: "Sinto que trai minha comunidade ao reconectar com quem me machucou." A sociedade portuguesa, em meio a debates sobre direitos LGBT, amplificava esses dilemas. Uma lei recente contra a discriminação no trabalho dava esperança, mas incidentes como vandalismo em centros LGBT em Lisboa lembravam do preconceito persistente. Pedro escreveu um artigo para um jornal local sobre sua jornada, recebendo tanto apoio quanto ódio online. "Você é corajoso", comentavam alguns; "traição à família tradicional", diziam outros. Miguel o protegia das redes sociais, mas Pedro se sentia exposto. O dia do casamento chegou, ensolarado e cheio de promessas. Pedro e Miguel trocaram votos diante de 50 convidados, incluindo a família. João apertou a mão de Miguel: "Bem-vindo à família." Maria chorou de alegria. Tiago discursou: "Meu irmão me ensinou a amar sem medo." Parecia um final feliz, mas Pedro sabia que era frágil. Na lua de mel em Madeira, ele refletiu sobre o preço pago: anos de solidão, terapia, confrontos. Anos após o casamento, a vida estabilizou. Pedro e Miguel adotaram uma criança, uma menina chamada Ana, graças às leis portuguesas. A família aceitou, mas com reservas. João brincava com a neta, mas evitava discutir a adoção publicamente. Maria se tornou avó dedicada. Tiago, agora casado com uma mulher, apoiava incondicionalmente. No entanto, a crise financeira familiar piorou. O negócio de João não se recuperou, e eles enfrentavam despejo. Maria ligou chorando: "Pedro, precisamos de ajuda financeira." Seu pai não admite, mas estamos desesperados. Pedro, bem-sucedido com sua própria firma de engenharia, sentiu o dilema ético. Ajudar significava validar anos de rejeição. Miguel aconselhou: "Dê, mas com limites. Não por culpa."
Pedro concordou em pagar as dívidas, mas exigiu uma conversa franca. Em Sintra, reuniu a família: vocês me expulsaram por ser gay. Agora querem meu dinheiro. Isso é perdão ou conveniência? João, humilhado, admitiu: eu errei. O câncer me fez ver que família é tudo. Mas sim, precisamos do dinheiro. Maria chorou: não é só isso, filho. Nós te amamos. Tiago defendeu: irmão, perdoe. Todos mudamos. Mas Pedro questionava a autenticidade. Ele pagou, mas cortou contatos regulares, visitando apenas em feriados. O ato o libertou parcialmente, mas o rancor persistia. Em casa, Miguel o consolava: você fez o certo. Agora foca em nós. Ana crescia feliz, alheia aos dramas passados. Mas uma traição final abalou tudo. Pedro descobriu que João usara parte do dinheiro para doar a uma igreja conservadora que pregava contra direitos LGBT. Confrontado, João justificou: é minha fé. Pedro sentiu-se traído novamente: você não mudou nada. Ele cortou laços definitivos, devolvendo apenas visitas esporádicas para Maria e Tiago. O conflito moral o atormentava: era certo abandonar a família por princípios. A sociedade ecoava essa luta. Debates sobre reconciliação familiar em programas de TV portugueses destacavam casos semelhantes. Pedro se tornou palestrante, compartilhando sua história para ajudar outros. Mas o custo era alto: depressão recorrente, discussões com Miguel sobre limites familiares. Com o corte de laços, Pedro encontrou uma paz relativa. Aos 32 anos, sua firma prosperava, e ele se dedicava a projetos sociais, como moradias acessíveis para a comunidade LGBT. Miguel, agora professor de arquitetura, apoiava, e Ana, com 4 anos, trazia alegria diária. Mas as noites eram assombradas por sonhos com o pai. Porque não posso perdoar completamente, questionava em terapia. O psicólogo respondia: perdão é processo, não obrigação. A família, por sua vez, lidava com as consequências. João, envelhecido e arrependido, frequentava grupos de apoio para pais de filhos LGBT, impulsionado por Maria. Eu perdi meu filho por orgulho, confessava ele em reuniões. Tiago, pai de gêmeos, visitava Pedro secretamente, tentando mediar. Pai mudou, irmão. Deu uma chance. Mas Pedro resistia: mudança verdadeira não vem com condições financeiras. Um evento inesperado forçou o confronto. Maria sofreu um acidente de carro, hospitalizada em estado grave. Pedro correu para Sintra, encontrando João aos prantos no hospital. Filho, ela precisa de você. Pedro ficou ao lado da cama, segurando a mão da mãe. Quando ela acordou, sussurrou: reúna a família, Pedro. Relutante, ele organizou uma reunião no hospital. Ali, João se ajoelhou: perdoe-me. Eu aceito você e Miguel. Sem reservas. Tiago corroborou: é sincero dessa vez. Pedro, tocado mas cético, testou: prove. Venha ao nosso aniversário de casamento. João aceitou, e no evento em Lisboa, ele discursou: eu errei gravemente. Hoje, celebro o amor de meus filhos. Os convidados aplaudiram, mas Pedro observava por sinais de falsidade. Miguel sussurrou: dê tempo. A reconciliação parecia genuína, mas Pedro impôs terapia conjunta. Meses depois, a família se reunia mais, com João brincando com Ana e discutindo abertamente sobre preconceitos. Ele até marchou no Orgulho de Lisboa, carregando uma placa: pai orgulhoso. Pedro chorou ao ver, sentindo um peso se dissipar. Mas o passado deixava cicatrizes, em discussões, velhas mágoas surgiam. Financeiramente, a família se recuperou com a ajuda de Pedro, que investiu no negócio de João, agora reorientado para produtos sustentáveis. Mas Pedro monitorava: não mais doações a causas discriminatórias. João concordou, demonstrando mudança. No entanto, um escândalo abalou a confiança. Tiago revelou que João havia mentido sobre uma doação antiga. Pedro confrontou: você não mudou. João admitiu: foi um erro passado. Estou tentando. A família se dividiu novamente, com Maria mediando. Pedro, exausto, considerou o corte final, mas Ana perguntou: por que vovô está triste? Isso o fez refletir sobre o ciclo de dor. Em uma viagem familiar ao Douro, conversas profundas ocorreram. João compartilhou sua criação rígida: meu pai me ensinou assim. Quebrei o ciclo tarde demais. Pedro empatizou: entendo, mas o dano foi real. Eles abraçaram, um momento catártico. Mas a tensão social persistia. Um ataque homofóbico em Porto vitimou um amigo de Pedro, reavivando medos.
Ele intensificou o ativismo, fundando uma ONG para famílias LGBT. João se juntou, voluntariando. Era prova de redenção. Aos 35 anos, Pedro olhava para trás com uma mistura de orgulho e melancolia. Sua vida com Miguel e Ana era plena, mas as batalhas familiares moldaram-no. João, agora avô dedicado, havia-se tornado defensor de direitos LGBT, falando em igrejas progressistas. Maria desfrutava da família unida. Tiago, com sua própria família, promovia a aceitação. No entanto, uma crise final testou tudo. João enfrentou falência novamente, pedindo um grande empréstimo a Pedro. É a última vez, filho. Pedro, rico com sua firma internacional, hesitou, porque sempre dinheiro. Miguel aconselhou, ajude, mas exija transparência. Pedro concordou, mas descobriu que João planejava usar parte para uma causa conservadora disfarçada. Confrontado, João chorou, é hábito antigo. Perdoe-me mais uma vez. Pedro, furioso, cortou o cheque mas também os laços emocionais, dinheiro sim, família não. Maria suplicou, não destrua o que construímos. Tiago mediou, pai errou, mas ama você. Pedro refletiu dias, pesando moralidade, perdão infinito ou autoproteção. Ele optou por uma reconciliação condicional, financiando terapia familiar intensiva. Nas sessões, verdades emergiram, João admitiu preconceitos profundos, Maria confessou passividade, Tiago revelou ressentimentos. Pedro compartilhou sua dor, vocês me quebraram, mas eu me reconstruí. O processo curou feridas, fortalecendo laços. Anos depois, em uma reunião familiar em Sintra, Pedro anunciou uma doação para uma causa LGBT em nome de João. O pai aceitou orgulhoso, obrigado por me ensinar. Era o ápice da redenção. Mas a história de Pedro levanta uma questão: é certo perdoar uma família que só busca reconciliação quando precisa de dinheiro, ou isso é mera conveniência disfarçada de amor?